Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este Explainer. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um assunto que é simplesmente fascinante: as brilhantes e antigas civilizações da Mesoamérica. Nós vamos passar por sociedades que, olha, literalmente redefiniram a engenharia, a astronomia, a matemática e a cultura. E tudo isso muito antes, mas muito antes mesmo dos europeus sequer sonharem em chegar ao continente americano. Ok, vamos mergulhar nisso. Sabe quando a gente vai ao cinema assistir aqueles filmes épicos, tipo Pantera Negra, Wakanda para sempre, e vê aquelas cidades deslumbrantes e tecnologias que parecem de outro mundo? Pois é. O que é super curioso é que o design e a essência de Wakanda buscam muita, mas muita inspiração direta na história real da Mesoamérica. Isso acontece porque essas culturas pré-colombianas tinham uma inteligência, uma criatividade e habilidades de engenharia tão surreais, tão inigualáveis, que as inovações deles no passado parecem pura ficção científica hoje em dia. E para entender toda essa evolução, nosso roteiro de hoje vai passar rapidinho por ecos na cultura, os olmecas, depois os zapotecas, os maias, os astecas e, por fim, o legado dos códices. Mas espera aí, antes da gente focar nas invenções, vamos nos situar no tempo e no espaço, né? Nós estamos falando de uma região riquíssima, onde hoje ficam o México, a Guatemala, Belize, El Salvador e Honduras. Gente, olha a escala de tempo que a gente está lidando aqui. Lá por 1200 a.C., essas civilizações já estavam começando a emergir e desenvolver suas próprias práticas de um jeito totalmente independente. É um volume de tempo gigantesco, recheado de revoluções culturais uma atrás da outra. Então, vamos começar com a nossa primeira parada, a seção 1, Olmecas, a cultura mãe. Agora, o que é realmente interessante notar nesta imagem é como os Olmecas estabeleceram uma base cultural e tecnológica maciça para todos os outros impérios que vieram depois. E, sem dúvida, essa arte colossal é a grande marca registrada deles. Essas gigantescas cabeças de pedra representavam os governantes deles. E não era só tipo esculpir pedras gigantes, tá? Havia toda uma estruturação urbana complexa por trás disso. Eles tinham cidades inteiras planejadas, como São Lourenço e La Venta, com grandes centros cerimoniais. É uma verdadeira demonstração de poder político, de organização e de muito talento artístico logo no comecinho da história mesoamericana. Mas a genialidade deles ia muito além da pedra. Era, antes de tudo, sobre sobrevivência pura e simples. Os Olmecas criaram as bases agrícolas da região com sistemas brilhantes, como a milpa. Basicamente, em vez de plantar uma coisa só, eles cultivavam diferentes plantas todas juntas, cooperando entre si. É um método incrivelmente mais sustentável e produtivo que muita monocultura moderna, viu? Com isso, eles não só dominaram o solo, mas garantiram comida para uma sociedade hierárquica que não parava de crescer. E com uma civilização próspera dessas, é claro que a cultura ia florescer. Foram os Olmecas que prepararam o terreno para o famoso e lendário jogo de bola ritualístico. Eles construíram campos cerimoniais impressionantes, cheios de aros de pedra estrategicamente posicionados. E detalhe, não era só um esporte de fim de semana, não. Era uma prática cerimonial e religiosa fortíssima. Imagina só, a bola era de borracha maciça, pesando vários quilos, e você não podia tocar nela nem com as mãos nem com os pés. Essa tradição foi tão forte que acabou ecoando e sendo adotada por quase todas as sociedades da região nos séculos seguintes. Bom, avançando na nossa linha do tempo, chegamos na parte 2. Zapotecas, hierarquia e pirâmides. Pegando aquela fundação deixada pelos Olmecas, os zapotecas escalaram as coisas para um outro patamar, construindo palácios enormes. Então, o ponto crucial aqui é o rigor absoluto com que essa civilização operava. A sociedade deles era dividida de um jeito muito estrito. No topo, tínhamos a nobreza e os sacerdotes, que ditavam as regras baseados em critérios religiosos bem rígidos. Na base, ficava o povo comum, que, vamos ser sinceros, era o verdadeiro motor que sustentava o império inteiro. E para manter tudo isso funcionando em perfeita ordem, eles desenvolveram um próprio sistema de escrita hieroglífica logofonética super complexo, além de usarem calendários absurdamente precisos. Seguindo em frente, número 3, Maias, Matemática e as Estrelas. Diferente de um império centralizado com um único rei mandando em tudo, os maias eram mais como um grupo de cidades-estados superpoderosas e independentes, como Tikal e Calakmul. Olha só a magnitude da pirâmide que estamos vendo. Isso é o resultado direto da capacidade impressionante que o governo tinha de organizar o trabalho coletivo. Juntando toda essa força de trabalho, eles construíam esses templos gigantescos e ainda mantinham redes de comércio enormes e muito eficientes, focadas no cultivo e na troca de produtos essenciais, tipo o nosso bom e velho milho.
E o legado intelectual que eles deixaram, bom, é de tirar o fôlego. O uso do número 0, por exemplo, aconteceu aqui de forma pioneira, muito antes da grande maioria das civilizações pelo mundo afora. Fora isso, eles aperfeiçoaram um sistema complexo de símbolos para a escrita e criaram calendários de altíssima precisão, acompanhando meticulosamente o movimento das estrelas e dos planetas. É aquela história da inovação, sabe? O conhecimento das culturas anteriores sendo herdado e perfeitamente lapidado por mentes brilhantes. Vamos avançar mais um pouco e ver como isso se constrói na parte 4, astecas, engenharia e chinampas. Chegamos agora ao que muita gente considera o clímax absoluto da engenharia urbana na Mesoamérica. A ousadia do planejamento asteca beira o impossível para a época. A grande sacada deles foi fundar a majestosa capital de Tenochtitlán diretamente no meio de um lago. É mole. E para sustentar uma cidade inteira cercada por água, eles inventaram as famosas chinampas. Basicamente eram campos agrícolas e jardins literalmente flutuantes. Foi uma inovação tecnológica tão eficiente na produção de comida que Tenochtitlán cresceu e virou uma das maiores cidades do mundo na época, ultrapassando de longe muitas capitais europeias em tamanho e organização. O que nos leva ao nosso quinto e último ponto de análise: o legado dos códices. Com pirâmides gigantescas e jardins cultivados flutuando sobre a água, a gente acaba se perguntando: como é que se sabe que isso tudo não é mito? A resposta está nos códices. E isso ilustra brilhantemente a função desses manuscritos incríveis, como o famoso Códice Mendoza. Eles são, na verdade, livros ancestrais feitos pelos próprios povos indígenas. Eles misturavam desenhos hiperdetalhados com uma escrita complexa para registrar a história, a religião e até o dia a dia. Como são fontes primárias inestimáveis, eles garantem para a gente o acesso à história pura, contada exatamente pela perspectiva da própria civilização mesoamericana, totalmente livre da interferência de mediadores de fora. O que nos deixa com uma provocação final fascinante. Sabendo que esses manuscritos incríveis guardam a verdadeira perspectiva indígena sobre esses impérios magníficos, fica uma reflexão obrigatória. Quais outros grandes segredos, tecnologias esquecidas de engenharia ou mapas estelares desenhados pela Mesoamérica ainda estão ocultos, só aguardando para serem decifrados e compreendidos? É o tipo de reflexão que muda completamente a forma como se olha para a história clássica das Américas. Muito obrigado por acompanhar este Explainer do começo ao fim hoje, e eu espero que tudo isso tenha instigado ainda mais a vontade de desbravar os mistérios do nosso passado.